Fala, meditadores, tudo bem com vocês? Ana Joy aqui. Eu sou especialista em meditação e Master Coach. E estamos inaugurando esse podcast aqui, o nosso podcast que promete trazer muito conteúdo relevante para a sua vida. Teremos pessoas comuns, de cargos comuns, trazendo para a gente seus desafios diários na vida e na carreira. Então falaremos também de meditação e como a meditação pode ajudar essas pessoas a resolver o problema do cotidiano delas. E você, ouvinte, pode aprender muito com isso. Então vamos começar o nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast chamado FocoCast. E hoje vamos receber Lucas Teixeira, que é consultor de marketing de uma multinacional. Fala, galera. E aí, Lucas? Tudo bem, Ana? Tudo bem. Conta um pouquinho aí pra gente quem é você. Pronto. Sou Lucas Teixeira, a Ana já falou, sou consultor de marketing, mas mais que tudo, marido da Ana Joy. E produção. Conhecido como produção. Participando de tudo, isso aí. E aí, a gente escolheu Projeto um tema... novo. A gente escolheu um tema pra gente ter esse start aqui do nosso projeto, que é o podcast, que eu acho que é um momento que a gente pode construir muita coisa e colocar muita informação. E a gente pensou no tema de estresse no trabalho pra gente inaugurar, porque quem não passa, né, por um estresse no trabalho, quem não percebe aí ansiedade, não percebe que tá sentindo aí que não está indo tão bem ou que não está se sentindo tão satisfeito com o trabalho ou com a vida. Então, a gente vai trazer esse primeiro tema pra gente discutir. E eu quero que você conte, Lucas, um pouquinho de como que é o seu trabalho, se você percebe ansiedade, estresse. A gente tem um participante especial que tirou o foco do FocoCast. Bom, eu percebo bastante, a gente tem falado muito sobre isso, né? Desde que sempre foi bem um ambiente pressurizado, mas desde que a pandemia veio, eu acho que as coisas pioram e quando a gente conversa com os colegas de outras empresas, tudo, a gente vê que realmente é algo que está muito presente no dia a dia, né? A ansiedade, o estresse, a dificuldade de evoluir ali na produtividade, porque fica muito focado em brigar muitas vezes antes do que trabalhar de fato, sabe? Então a gente vê que isso realmente é um problema gigante das organizações hoje, né? Sim, é isso aí. A gente percebe também, até quem é autônomo, nem precisa, às vezes, você tá em uma grande empresa, mas o estresse aquela insegurança de, nossa, como que será que vai ser? Como que eu vou fazer a minha empresa dar certo, né? E aí, essa instabilidade emocional, ou até mesmo financeira, causa aí um estresse muito grande na gente, uma ansiedade, né? E aí a gente começa, às vezes, a ter ações impulsivas, começa a fazer coisas sem pensar, ou começa a paralisar, não sabe como fazer, ou onde procurar, como começar a fazer, e isso é bem comum mesmo. Se sente muito cansado, às vezes, ali no final do dia, parecendo que não produziu nada ao mesmo tempo, mas você tá mega cansado, achando que, enfim, trabalhou muito, mas não produziu nada, né? Às vezes é o estresse ali acumulado que não tá deixando você realmente ter uma boa produtividade, uma boa entrega ou uma boa percepção do que você tá fazendo, né? Isso é verdade. E aí, como que a gente resolve isso? Então, a gente pode... Eu perdi o foco da pergunta. Pergunta de novo. FocoCast. É que é o primeiro episódio, a gente fica nervoso, né? Mas vamos lá, pergunta de novo. A pergunta é como que a gente resolve todo esse estresse e como que a gente alivia um pouco isso no nosso dia a dia para que a gente consiga ser produtivo. Ou se sentir cansado e você tá o tempo todo ali, parece que você tá correndo, mas não sente que tá produzindo e você tá cansado no final do dia como se você tivesse trabalhado muito. Essa é a pergunta, né? Isso aí. Então, a gente primeiro precisa entender qual o horário do dia que a gente produz mais e pegar e começar a planejar melhor as nossas atividades. Se você sabe aonde você precisa chegar, ou se você já constou uma pessoa que já chegou, modela alguém que já chegou onde você quer chegar, é mais fácil você planejar quais vai ser as suas ações e ir executando aos poucos no seu tempo e pegar um momento do dia ali em que você é mais produtivo e fazer blocos de tempo, né? Uhum. Quando você fala de produtividade, você marca um tempo, sei lá, 2 horas no relógio e começa a fazer aquilo, a produzir, vai fazendo e fazendo. E aí você vai e elimina todas as distrações, celular, redes sociais, telefone, tudo que alguém possa te tirar do foco, elimina tudo isso. Inclusive, na verdade, o celular, mesmo que você use ele a trabalho, né? Porque
Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de deixar de responder as pessoas no WhatsApp, né? E aí me deram uma dica recentemente que era basicamente bom, já que você precisa responder essas pessoas, faz parte do seu trabalho, se organize pelo menos para que você não fique parando a toda notificação que chega ali no WhatsApp para ir lá e responder, né? Então é isso que eu ando falando, de organização do seu tempo, né? Então, ó, eu comecei a fazer essa atividade aqui agora, eu vou focar nela, daqui 1 hora eu vou responder essa pessoa. Muito provavelmente, nada vai dar de errado porque você demorou ali um pouco mais para responder essa pessoa. Ela vai conseguir sobreviver, vai dar tudo certo, vai conseguir resolver o problema. Então, essa organização vai conseguir te ajudar a chegar no final do dia e você conseguir entregar mais coisas, né? E mesmo assim conseguir responder essas demandas que não são necessariamente tarefas suas, mas que você tem que estar ali para ajudar alguns outros colegas, né? Exatamente. E outra coisa que também a gente precisa entender é que a gente é um corpo. E você sabe que o estresse, ele é um estímulo do seu organismo ali, de químicas que você vai liberando e você precisa ter ali um escape dessas químicas, né? E para isso a gente precisa acalmar nossa mente, para conseguir acalmar o nosso corpo, senão você vai sempre estar em uma bolha de estresse ali. Um pensamento vai levar a outro pensamento e quando você menos percebeu, você já vai estar explodindo ou implodindo, né? Tem pessoas que não explode, não faz coisas assim e xinga todo mundo e Absorvendo, briga, absorvendo até que mas chega a um ponto pessoa que... vai absorvendo, absorvendo e adoece. Agora é interessante que é um ponto que eu ia até te perguntar. Então, por exemplo, a gente lida tanto com o nosso estresse quanto o estresse dos outros, né? Tá todo mundo num momento muito complicado, né? Então, por exemplo, como que você faz para ter uma certa empatia, vamos dizer assim, pela outra pessoa que está do outro lado, que também está passando por um momento difícil, que está estressando por conta de tudo que está acontecendo, e também você não estoura com ela, né? Você tem que entender, enfim, tentar entender aquela pessoa como uma pessoa, tentar entender os motivos dela e entender que não vai adiantar, né? Eu acredito que seja alguma coisa assim, né? Exatamente. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que o outro, quando ele tá gritando com você, não é sobre você, é sobre ele mesmo, né? Quando a pessoa tá em um momento de estresse, um momento de angústia, um momento de raiva, um momento lá explodida com alguma emoção, ela tá fazendo aquilo não é por conta de você, se ela tá brigando com você, por exemplo. Mas é uma sequência de acontecimentos, né, que foi acontecendo na vida dela, que chegou um momento em que ela não aguentou e pá, pôs pra fora. Então essa pessoa, se você olhar pra essa situação e achar que é totalmente pessoal, né, ali tá atingindo o seu ego, quem é essa pessoa pra falar assim comigo? A primeira coisa que você vai fazer é gritar de volta, xingar de volta, bater de volta. E na verdade, uma pessoa que tem inteligência emocional, equilíbrio, em uma situação de estresse, ela respiraria, porque primeiro o seu corpo precisa de mais oxigênio, o seu cérebro vai precisar de mais oxigênio, porque você vai liberar adrenalina, porque é um momento ali de tensão, você não sabe por que a pessoa tá agredindo você fisicamente ou verbalmente. E aí, nesse momento, você respirou, você vai pensar que não é sobre você, é sobre a pessoa. No momento desse, tipo, de que chega a um ponto de, enfim, gritar ou de falar grosserias, não vai ser com uma outra gritaria ou com uma outra grosseria que você vai conseguir resolver o problema, né? Exato. Na verdade, é melhor você absorver e tentar num outro momento convencer aquela pessoa de que aquilo ali tá errado, ou até mesmo naquele mesmo momento, mas que seja num tom pacificador, que seja num tom que você se esclareça os motivos pelos quais você discorda do que a pessoa tá falando, e não levar nada pro lado pessoal, né? Porque senão você vai pegando isso tudo e vai guardando, né? Vai guardando na sua mochilinha, guarda na mochilinha, guarda na mochilinha. Chega um ponto também que você vai, enfim, vai acabar explodindo, né? Como a gente falou agora há pouco, né? Mochila emocional. A mochila emocional, né? Que nós É que todos carregamos, né? E isso é engraçado, porque muitas vezes a gente não para pra pensar na pressão que as outras pessoas estão sentindo. Eu tô tentando desenvolver isso um pouco da empatia, né? E a gente vê situações, por exemplo, em reuniões, que a gente leva algumas prensas desnecessárias dos chefes, do chefe, que a gente fica assim na hora, nossa, mas por que ele tá desse jeito comigo, sabe? E aí, o ponto que eu tento trabalhar muito é de entender o que essa pessoa deve estar passando, sabe? Porque se a pressão tá chegando tão forte em mim, eu tenho certeza que ninguém tá pegando leve com ele. Na verdade, estão pegando muito mais pesado com ele. A pessoa provavelmente está trabalhando muito mais do que a gente está, e a gente está achando que está trabalhando muito. Então, não é também, vamos dizer assim, passar pano, que é uma expressão que o pessoal gosta muito para política, né?
Não é passar pano pro cara que tá fazendo uma atitude que é incorreta, que é errada, de ser grosso, de tudo. Mas você tem que tentar compreender e resolver aquilo de um outro jeito, porque senão ninguém vai ganhar. Você não vai ganhar, a pessoa não vai ganhar, vai todo mundo perder. Tem uma frase famosa aí, parecida. Aí. O pessoal procura aí se quiser. Quem quiser pegar a saber mais referência. sobre essa filosofia aí, é só procurar no Google. É. Isso é muito bacana de você começar a perceber, porque... Opa! Peraí que a Regina... A gente tem uma cachorrinha deficiente que se arrasta aqui e ela derrubou o quadro. Mas enfim, eu estava falando... esqueci o que eu estava falando. Estou precisando de mais foco. Mas enfim, é isso aí. Primeiro episódio, né? Primeiro episódio, você vai ficar louco, olha lá, a câmera já saiu da filmagem. Primeiro episódio, você vai ficar louco. Você vai ser, é pra ser ruim, né? Que é pra ser ruim. Que é o primeiro de tudo, mas é melhor feito do que perfeito. E aí, opa! As coisas estão caindo aqui. E aí... Seguindo o podcast. E aí, beleza, vamos falar um pouquinho então agora sobre como que você percebe que o estresse atrapalha você no seu dia a dia. Então, eu acho que assim, nisso, por exemplo, decisões que os outros tomam que a gente não concorda, vai gerando dentro da gente um estresse que você acaba não produzindo, porque você fica mais tempo sofrendo com a situação e aquilo fazendo um mal para você, e depois que você vai de fato agir, né? Então, uma coisa que eu acho interessante, e aí é o que eu aprendi também com um ex-chefe, né? Não vai gerar uma úlcera por conta dos problemas que você tem no dia a dia. Se você tá vendo ali que não tem uma outra solução, então a solução é às vezes você seguir, né? Então, mesmo que você esteja pressurizado ou estressado, você discorde de uma decisão, mesmo que você tenha que revertê-la, tente não sofrer com isso, né? Eu acho que é um jeito de lidar com os problemas, né? Não brigar com os problemas, né? Sim resolvê-los, né? Exatamente. Essa questão da gente parar de levar tudo pro pessoal, tem até um livro que eu acho muito interessante, eu participei de um grupo de estudo desse livro, e ele chama O Quinto Compromisso. É um livro que fala sobre 5 princípios que, se você aplicar na sua vida, você vai conseguir viver melhor, ter uma vida sem sofrimento, assim, né? Vai conseguir ter uma vida melhor. E aí tem um compromisso lá que ele fala que não leve pra você, né? Pro pessoal, não é sobre você. A gente tem um ego muito elevado. Então, peraí, você tá querendo dizer que o mundo não gira em torno de mim? Não gira em torno de você, sinto te dizer. Não é possível. Mas não gira em torno de você, nem Mas de quem tá assistindo, gira, não, provavelmente. Infelizmente não. Essa notícia aqui em primeira mão não gira em torno do seu umbigo. Então, as coisas vão acontecer independente de ser você ou não, fazendo ou deixando de fazer, a vida continua. Então, o que esse livro fala é que quando você observa a vida e o comportamento das pessoas sem ser algo pessoal, nossa, por que eu estou sofrendo? Por que essa doença comigo? Por que eu fui demitido? E você sempre no vitimismo de achar que aquela situação, é você, porque eu. E aí você tem um outro olhar e fala assim, cara, sou eu, o que eu vou fazer em relação a isso então? Aconteceu uma doença, cara, vou tratar, vou fazer o meu melhor, vambora, vamos ver o que dá pra fazer, vamos pedir ajuda. Fui demitido? Reinventa. Tenta fazer alguma coisa, vender alguma coisa, achar um outro emprego. O mundo não acaba porque algo deu errado. Nem quando dá certo, então tudo passa. Mesmo dando certo ou dando errado, um momento aquilo vai passar. Nada é permanente, não no mundo, não na nossa natureza, né? E é preciso o estresse. Até na natureza, quando a gente observa, se não existiu o estresse, não existe a evolução, né? O meu irmão, ele é agrônomo, e eu tava vendo alguma coisa lá de capim, que ele tava vendo alguma coisa de capim, e para fazer a plantação do capim para pastagem, né? Para as vacas ir lá e se alimentar, enfim, é preciso jogar a semente e deixar a vaca pisotear a terra, para a semente ali, para quando for brotar, passar por um estresse e conseguir
evoluir. Eu não sei como que é assim exatamente, mas eles provocam o estresse de forma intencional para que a semente ali se desenvolva e tenha aquela pastagem ali. Então, até na natureza é preciso um estresse para a gente desenvolver. E se tudo tiver ok, tudo tiver certo, né? É igual o bom marinheiro não se faz em águas passivas, né? Tem que ter ali uma Ah, tempestade, igual tem eu vi que... esses dias o cara falando que assim, um bom gestor ou um bom empresário, ele não é feito de decisões, de escolher entre uma decisão ruim e uma decisão boa. Na verdade, é o cara que tem que escolher entre duas decisões que são bem ruins. Sim. Aí você tem que escolher numa menos ruim e seguir. Então, tomar essas decisões difíceis, né? É o que molda, eu acho, a pessoa, né? E quando a gente se pega meio paralisado, isso acontece muito, né? A gente se pega meio paralisado e aí você percebe um estresse, você começa a ficar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de olhar só pra frente, sabe? Assim, só pra você, pro que tá. Do que... E abrir a mente pra escutar de pessoas de fora também, né? E aí você entende que o estresse faz parte da vida pra você começar ali a evoluir. Então, mesmo que seja na vida pessoal ou na vida profissional, a gente precisa entender que o estresse, ele não é algo tão ruim. Ele é bom. O estresse, ele é bom. Uma coisa que é muito legal, a gente, né, começou a tomar banho frio, por exemplo. E banho natural. Não é gelado, é Não banho é natural. gelado, natural. É o jeito que é a água, é isso aí, é natural. E aí você começa a perceber o que é realmente você e o que é a sua emoção. Porque quando você entra na água gelada, ou na água natural, e ela bate nas suas costas, você começa a ficar ali, a sua respiração ela fica muito ofegante, porque você precisa buscar a respiração para aquecer de novo o seu corpo. E isso não é. E isso faz com que você perceba ali que nem sempre você vai ter o domínio e vai querer sair fora ali daquela água correndo, ou então você vai permanecer até que em alguns segundos aquele estresse ele bateu no pico ali e o seu corpo começou a responder, né? Aqueceu, o sangue foi para as extremidades para que você pudesse na verdade, vai pros órgãos, né? Não pros braços, não para extremidades, mas pros órgãos para aquecer. E aí você começa a suportar a água fria batendo no seu corpo e fica menos dolorido. Então, o estresse ali naquele momento, em alguns segundos de estresse, ele evoluiu você. E você começou a perceber que às vezes é a emoção mesmo que manda, mas você pode ter o domínio daquilo lá, né? Então, você tá me falando que o estresse, na verdade, a gente não vai acabar com ele, a gente nem precisa e nem deve acabar com ele. A gente, na verdade, precisa aprender a lidar melhor com ele para que seja um fator de desenvolvimento, né? As dificuldades, o estresse é o que vai formar o nosso caráter, o nosso potencial como pessoa, como Sim. profissional. Sim, inclusive a gente precisa aprender a observar os nossos padrões de pensamentos em momentos de estresse. Porque se eu não tenho a consciência de quem eu sou em momentos de estresse, eu não consigo dominar aquilo. E eu começo a virar escravo desse sentimento de estresse, de ansiedade, de raiva do que vai acontecer no meu dia. Porque se eu não domino, se eu não conheço, aquilo vai sempre me dominar. Então, uma coisa muito importante para a gente começar a ter isso, uma ferramenta que a gente pode usar para ter esse autoconhecimento é a meditação, né? E eu não posso deixar de dizer, porque quando a gente pratica a meditação, tem os momentos de introspecção, de concentração, de olhar para você, você começa a trabalhar essa autoobservação, você começa a entender o que acontece com você. Você percebe ali se você domina mesmo o seu corpo para ele ficar parado, se você domina mesmo a sua mente para conseguir se concentrar, se você começa a perceber, por exemplo, como que os seus sentimentos, né, eles agem ali no momento de desconforto, porque ficar totalmente parado, concentrado na respiração, não é confortável em um primeiro momento, é desconfortável. Se fosse confortável, todo mundo faria, mas gasta uma energia, tem um esforço inicial ali para você começar a fazer a meditação. Mas a partir do momento em que você vai fazendo esse treino, você começa a se observar mais. E aí, quando você se observa, você conhece, tendo consciência,
essa consciência vai fazer com que você possa mudar, ou alterar, ou ajustar ali alguma coisa, um pensamento, um sentimento, você consegue ajustar. Se você tem consciência e está observando aquilo ali, você consegue ajustar. E aí fica mais fácil, porque se você percebe que o estresse ele te atrapalha muito na sua vida, principalmente aí nas relações interpessoais, você não consegue ter um bom relacionamento com ninguém no seu trabalho, ninguém na sua casa, isso faz com que você comece a se olhar e falar assim, peraí, eu não posso ser escravo disso. Deixa eu ver o que eu posso fazer. E você começa a ter consciência. Tem gente que é 100% ignorante com tudo, mas você pergunta pra ele, você acha que você é ignorante? Não, não acho. Então a pessoa não tem a consciência. Então, pra ter consciência, precisa ter observação primeiro. Então eu me observo, eu tenho esse conhecimento de mim, e aí eu começo a fazer os ajustes aí pra diminuir o estresse. E sem contar também, né, que a meditação, ela muda o nosso interior ali, equilibra os nossos sistemas, né? Sistema respiratório, cardíaco, endócrino, e tudo isso faz com que eu crie condições internas dentro do meu corpo. Eu tô falando aqui de níveis de hormônio mesmo. Eu começo a liberar hormônios de bem-estar, ocitocina, dopamina, serotonina, que vai fazer com que eu pare de ter tantos hormônios do estresse. O cortisol, por exemplo, é um hormônio que faz com que a gente fique com estresse, o hormônio do estresse, né? E você tem ali descarga de adrenalina, tá agitado o tempo todo, é muita coisa, é muito pensamento, eu tenho que resolver isso, resolver aquilo, eu tô preocupada, eu tô isso, tô aquilo. Quando você percebe, você já está aí num nível muito alto de estresse e muito alto de ansiedade. Então, quando eu faço meditação, eu mudo essa condição interna. Eu paro de liberar a química do medo, eu paro de liberar a química do estresse e começo a liberar mais químicas de bem-estar, hormônios que vai me fazer sentir bem com a vida. E aí vai aumentar o meu nível de felicidade, vai aumentar o meu nível de gratidão na vida, no que eu passo, no que eu percebo como minha realidade, né? Os lugares que eu vou, trabalho, casa, enfim. Então, eu vou me sentir muito melhor tendo essa atitude de meditar todos os dias para criar condições internas para mudar a minha realidade. Aí vai mudar a sua visão de vida, os seus comportamentos, os seus pensamentos, e quem você vai potencializar aí para um lado positivo para você criar a vida que você quer viver, né? Porque ninguém quer viver uma vida ruim, uma vida cheia de estresse, raiva, angústia. Não, a gente quer uma vida boa, a gente quer tranquilidade para pensar, para realizar. É óbvio que coisas difíceis vai acontecer porque não existe mundo cor-de-rosa. A gente vai passar por muita adversidade, a gente vai passar por momentos de medo, de insegurança, vai acontecer coisas, mas até onde eu me responsabilizo por isso. Então eu preciso me erguer, ser o meu melhor amigo e falar, calma, deixa eu cuidar de mim, do meu emocional, e aí depois disso eu vou pro externo para fazer coisas e criar coisas para ter uma vida incrível aí na vida, né? Uou! FocoCast. Não, então vamos resumir então. A gente falou aqui, tentar amarrar um pouco a questão de coisa que a gente falou. Primeiro, o estresse, a gente precisa aprender a lidar com ele para que a gente seja mais produtivo e consiga crescer e evoluir mais. Então, para isso eu preciso me conhecer melhor, para saber tomar melhores decisões no momento de estresse, para saber entender de onde que aquele estresse está surgindo, por que está causando ele e por que a gente está estressado e também se autoconhecendo a gente consegue... O que mais? Então, quando a gente se conhece, a gente tem inúmeros benefícios, né? Não só aí em questões de estresse ou em questões de ansiedade, que é uma das primeiras coisas que a ciência já comprova. Com 7 dias de meditação, de 15 a 20 minutos por dia, você já percebe uma queda muito grande no nível de ansiedade, no nível de estresse. Isso aí a gente já sabe, cientificamente já comprovado. Mas existe tantos outros benefícios da meditação que pode trazer para você aí, por exemplo, um autoconhecimento, vai te fazer ter mais sabedoria, porque quando você se conhece, você pensa antes de agir, você não age por impulso, você não fica reagindo às coisas que vão acontecendo. Alguém gritou, você grita de volta. O cara te fechou no trânsito, você mostra um dedo para ele. Então, esse tipo de reação, você começa a achar
muito superficial. Você olha assim e fala, cara, eu não vou gritar de volta com essa pessoa. Eu começo a desenvolver inteligência emocional. Quando você é uma pessoa com inteligência emocional, você tem um diferencial competitivo muito grande. Não só falando de carreira, que é óbvio que é muito importante em um momento de negociação, em um momento de vendas, dependendo do que você trabalha, quando você vai lidar com outras pessoas e convencer outras pessoas, ou porque elas estão abaixo da sua liderança e tem que vir com você, ou porque você vai fazer uma grande venda, ou fechar um contrato, ou fazer reuniões, ou falar em público, fazer palestras, não sei. Mas também porque você vai começar a trazer as pessoas para o seu lado, porque elas têm o mesmo propósito. A inteligência emocional, além de te ajudar também na questão aí interpessoal, né, de você no seu trabalho, ela também te dá um diferencial competitivo nos seus relacionamentos, né? Eu falo relacionamentos de familiares, amorosos, porque imagina você chegar cansado de um dia de trabalho, muita coisa no seu dia em casa, e aí o seu filho começa a gritar seu nome, quer atenção e quer falar com você, e você vai, pá, fala pro menino sair de perto, ou que ele tá atrapalhando, ou que ele é enjoado, não sei. Essa criança vai ficar super chateada, vai criar aí um distanciamento entre você e seu filho, e não vai levar a nada. E se você simplesmente respirasse, agachasse na altura da criança e falaria pra ela assim, olha, papai tá cansado, vou tomar banho e a gente conversa daqui a pouquinho. Pronto, a criança vai entender, ela não é boba, ela entende. E aí você fez o quê? Você não explodiu no momento ali em que a criança ficou papapá na sua cabeça. Relacionamento amoroso, briga demais. Cara, você começa a olhar pra briga e fala assim, cara, que coisa inútil, né? Você começa a olhar as brigas assim, tão superficial que você fala, eu não vou perder o meu tempo. Tava fácil de resolver, né? Eu não vou perder o meu tempo brigando dessa forma. Não, vamos sentar aqui e resolver. E aí, é assim, assim. Combinado? Combinado. Então, beleza, resolve. Viu que um tá mais estressado? Deixa a pessoa no canto dela. Depois você vai lá e conversa quando a poeira vai abaixando. Então, essa percepção você começa a ter, porque é uma construção de inteligência emocional. E autoconhecimento vem junto, porque você começa a perceber o que você gosta mais, começa a perceber como que é as suas emoções, como que você reage em momentos de estresse. E aí você começa a falar, cara, se eu reajo assim em momentos de estresse, deixa eu mudar isso. Deixa eu respirar ou me afastar em um momento de estresse e depois eu volto e resolvo, ou eu peço ajuda de alguma forma. Então, você tendo o autoconhecimento, olhando para você, entendendo como você funciona nas diferentes, né, fases aí da vida, papéis da vida, você começa a moldar isso e ajustar para ter uma vida mais tranquila, mais feliz. Eu não tô falando que você nunca mais vai ter adversidade, você vai ter, mas você vai saber lidar muito melhor com isso, né? Então, essas são uma das coisas que acontecem pra gente aí perceber quanto a meditação ela é importante e em relação aos pensamentos também, né? A gente tem percebido aí muitas crises de ansiedade, muitas pessoas que estão em crises aí de identidade, não sabe como que quer, o que faz, para onde vai, se trabalha com isso, se trabalha com aquilo e não entende muito, né? Assim, qual o meu propósito? E as pessoas ficam querendo propósitos, e aí vai para aquelas palestras ali que de um final de semana manda você escrever um monte de coisa e você sai de lá com o papel levantando, esse que é o meu propósito. Não é assim que funciona. Propósito é caminhada. Você vai fazendo, e você fala, cara, é isso que eu quero fazer mesmo. Esse é o meu propósito mesmo. É mandar essa mensagem pro mundo, é fazer isso, é servir. Independente disso, eu não consigo simplesmente só vir aqui e ter um propósito, enfim. Mas aí você vai percebendo que a ansiedade, o estresse que está atrapalhando você a alcançar uma vida com muito mais qualidade aí no dia a dia. Porque a gente não pode pensar na vida como daqui 10 anos. Eu vou ter minha casa, eu vou ter minha empresa, eu vou ganhar não sei quantos mil, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Não, a vida é agora, né? Você pode atravessar a rua ali... A sociedade é isso, né? Muito tempo no futuro e pouco no presente. Muito tempo no futuro. Às vezes você atravessa a rua ali e pronto, povo, morreu, foi atropelado. Assim, é óbvio que a gente não quer que as coisas bem aconteçam. Mas é um exemplo pra gente pensar em como você está muito no futuro e pouco no agora. Você tá aproveitando a sua família no agora?
Quando você para pra ficar com a sua família no final de semana, você tem tempo de qualidade, de olhar no olho, de conversar, de comer junto, de sentar na mesa. Quando você tá trabalhando, você trabalha realmente, de sentar ali e fazer o que você tem que fazer, ou você fica dispersando com o celular, e-mail, internet, sei lá. Então, tudo que a gente faz, a gente sempre tá distraído. E a meditação, ela é o foco, é trazer concentração, é alívio mental. A gente tá muito tempo ligado em muita coisa, é muita informação, é julgando, analisando, criando expectativas o tempo todo. E esse alívio mental que a meditação traz pra gente é o benefício que a gente precisa. É para acalmar o seu corpo, criar condições internas, fazer com que os seus sistemas se regularizem ali, né? Sistema respiratório, cardíaco, endócrino. Fazer com que você tenha aí um relaxamento, resposta em todo o seu corpo. Ativar partes do cérebro que geralmente você não usa no seu dia a dia. Tudo isso vai trazer você pro agora. Mas a meditação, ela precisa ter uma continuidade, né? E quando a gente faz isso, de treinar a meditação, você vai perceber, é palpável, você vai perceber o estresse diminuindo. Teve até uma aluna minha de mentoria que ela tinha um monte de ferida assim na boca, de estresse, de raiva, né? Que ela passava muito, ela era muito estressada, ela começava a sentir estresse, ela começava a amassar papel assim em cima da mesa dela e era uma coisa louca assim. E a gente foi fazendo a meditação e em 7 dias ela já falou, Ana, 7 dias fazendo a meditação, da forma que você me falou, eu já senti que diminuiu muito a minha ansiedade e o meu estresse, principalmente, a boca dela já não tinha mais as feridas, ela já tinha diminuído muito a agitação dela, não, óbvio que não tinha 100% ali ainda, porque 7 dias é só o começo do processo, né? É preciso muito mais do que isso para o seu organismo entender aquilo que você está treinando ele para entender. E aí você vai percebendo que vai melhorando no seu dia. Então, é um benefício muito grande aí, principalmente para a gente saber lidar no estresse que vai acontecer no nosso dia. Sempre vai ter estresse, sempre vai ter coisas estressando a gente. E essa acho que era a mensagem que eu queria passar aqui, que dá para controlar o estresse, dá para controlar a ansiedade, dá para viver uma vida boa, com qualidade, sem ficar reagindo às coisas da vida, né? Sempre só reagindo. Não, a gente tem como dominar sim, tem como entender que você pode ir lá e fazer as coisas acontecerem da forma que você quer que aconteça. Pode ser estressado ou pode ser com inteligência emocional, com autoconhecimento. Boa. Legal. Legal, hein? É bom, né? É bom saber isso, né? Ó, uma coisa que eu queria... Quer continuar? Sim, vamos. Vamos lá, então. Ó, uma coisa que eu queria saber é como que você faz, você me falou de que você tem aí no seu dia, muito estresse, né? Principalmente porque é uma empresa muito grande, muitos processos e às vezes nem todo mundo sabe os processos e aquela coisa toda. Mas o que você faz para aliviar o estresse quando você se percebe estressado no trabalho? Boa pergunta, né? Eu acho que o ideal nesses momentos é você talvez parar um pouco, respirar. Os pais, os avós nossos falavam muito, né, de conta até 3, né, antes de responder alguma coisa, né? Então, assim, tentar respirar antes de pensar. Isso ajuda muito você tomar a melhor decisão no momento de estresse, né, ali, e não ter uma explosão, né? E realmente, sempre que se vê, eu escrevi na frente da minha mesa, tá escrito assim, né? Proibido reclamar. Nem sempre eu cumpro, eu tô quase sempre reclamando ali, né? Mas Não pode reclamar antes das 9 da manhã. não pode reclamar. Porque reclamar, não, enfim, não resolve nada, né? Então só faz você realmente ficar remoendo aquele negócio ruim ali, né? Então eu acho que é sempre que você tá vendo que você tá indo por um caminho que é ruim, que é negativo, que é de reclamação, que é de se irritar, que é disso, você para e, pô, peraí, deixa eu levantar, vou tomar uma água, tomar um café, vou fazer alguma coisa pra tentar tirar um pouco aquilo da sua cabeça que te incomodou. Eu acho que isso que é a minha sugestão, né, que eu faço. Eu acho. Legal. Uma coisa que dá pra fazer também pra aliviar o estresse, principalmente assim, na hora que você percebe mesmo. Vamos pegar um exemplo aqui. Você recebeu um e-mail todo em caixa alta, uma pessoa te
falando uma coisa que você fala, gente, essa pessoa é louca. E você já fica puta ali, porque a pessoa já mandou aquele e-mail lá e você já acha que é super pessoal com você, ali mandando em caixa alta. E aí você fica muito estressado, né? Então, uma coisa que você pode fazer ali, de olho aberto mesmo, na frente do computador, é parar e fazer 3 respirações diafragmáticas, bem lenta e profunda, né? Fazer com que o seu corpo ali movimente ali a respiração na hora que você inspirar. Você sentir o diafragma, o abdômen enchendo. E quando você soltar, você sentir o corpo ali contraindo, o abdômen contraindo. 3, 4 vezes, 5 vezes. Daí você lê de novo todo o contexto e aí você vai e responde a pessoa. Então, isso de respirar que você falou é super importante, porque o nosso cérebro ele se alimenta de 30% da nossa respiração. E para eu pensar bem, para eu raciocinar, para eu ter o mínimo ali de conseguir entender a situação, a realidade e não me perder em pensamentos, em loops, né? Porque a ansiedade é isso, você vai ficar pensando, nossa, mas quem essa pessoa pensa que ela é? O que essa pessoa... E você começa a criar um cenário na sua mente que nem existe. Você nem sabe se a pessoa realmente não apertou um botão errado lá e ela nem sabe que caixa alta é gritando, sei lá. Tipo, você levou tanto pro pessoal que você começa a pensar em um monte de cenário que aquela pessoa tá te atacando, né? E aí você respira, você tira do pessoal, não é porque é com você, não. Seja profissional, cara. Ressignifique a sua vida. E aí você vai e responde a pessoa ali com mais calma, né? Com mais inteligência emocional. Isso é sabedoria. Você começa a sabedoria, ela tem que ser aplicável. Você tem que fazer ela acontecer no seu dia a dia. Se você só fica assim, eu queria ser mais sábio, né? Fazer as coisas, falar as coisas com mais sabedoria, ou fazer as coisas com mais sabedoria. Primeiro, para ter sabedoria, você tem que ter conhecimento. Então, buscar o conhecimento e aplicar, você vai ter na prática essa sabedoria aplicada. Então, para você ser sábio, você tem que começar a aplicar essas coisas, né, no seu dia. E aí você vai percebendo que você vai criando uma bagagem. E você vai, quando acontece uma coisa inusitada, uma adversidade, uma coisa muito louca, você sabe resolver de forma natural. Sem se estressar. Sem se estressar. Às vezes a gente até se estressa, mas não a um nível, a um ponto daquilo ali te fazer mal, né? Uhum. Tem gente que tem um estresse ali tão acumulado. É até chamado pela ciência de estresse crônico, né? Eu não gosto muito desse nome não, mas, enfim, eu não sou cientista. Mas é como se fosse ali aquela coisa, já é você e você vai ter que lidar com aquilo para sempre. Mas não acredito, eu não acredito que é assim, porque eu acredito que o ser humano, ele pode sempre melhorar. Então, se você percebe um estresse muito grande no seu dia a dia, independente do que você faz, né? Se você, sei lá, é manicure, é secretária, é gerente, é professor, sei lá, tipo, independente da sua atividade, daquilo que você escolheu fazer, faça o que você tem que fazer, sempre pensando que você é responsável ali pelo estresse, que você deixa você sentir, né? Esse olhar, assim, sobre as coisas muda, porque se você entende que você tem responsabilidade sobre isso, você consegue ir fazendo pequenas coisas ali pra melhorar isso. É importante, porque dia. O que você tá falando é assim, é eu que sou responsável pelo estresse que eu absorvo e somatizo dentro de mim. Uhum. Então, na verdade, por que eu tô deixando essas energias ruins, essa irritabilidade, enfim, esse nervoso que você tá passando ser absorvido, né? Sim. É você que tem que decidir naquela hora, falar assim, não, eu não quero me irritar com isso, eu não quero sofrer, eu quero resolver esse problema. Eu vou resolver esse problema, eu não vou sofrer com esse problema. Sim. E já tem que ir acreditando que dá pra resolver, né? Se for uma coisa assim muito louca, se não dá pra resolver, também tá resolvido, né? O que não tem como resolver, tá resolvido já. Não adianta sofrer por isso, né? Deixa pro dono resolver, entendeu? Se você é o dono, pega isso e resolva. Uma coisa que eu escutei hoje, que eu falei, cara, isso aí é sensacional. É uma pessoa falando que o princípio dela é a verdade, né? Que quando você mente, aí você mente ou pra você ou pra outras pessoas, enfim, você vira escravo daquela mentira ali. Mas quando você entende que, assim, cara, eu vou falar sempre a verdade, eu vou agir sempre com a verdade,
você começa a resolver um monte de problema, porque independente do que aconteça, você vai falar a verdade, você vai atrás da verdade e vai resolver. E aí você começa a resolver pequenas coisas da sua vida. Olha que louco isso, né? Você vai resolvendo pequenas coisas, tipo relacionamento, trabalho, ou sei lá, tipo, coisas que vai acontecendo no seu dia, você vai resolvendo ali com a verdade. E aí você vai percebendo que você evita até grandes problemas, né? E quando vem um grande problema, você pode falar a verdade. Você pode falar assim, cara, eu não sei resolver isso aqui. Alguém pode me ajudar? E aí você vai atrás, pesquisa, conversa com quem já passou por isso, pede ajuda, ora, sei lá. Tipo, você sempre pode fazer alguma coisa para resolver aquilo se você realmente tiver de coração aberto e com verdade, né? Querer resolver aquilo com verdade, sem esconder ou sem omitir, porque pequenas mentiras ali ou enganos, né, vai virando uma bola de neve que depois você nem consegue resolver isso e vai gerando mais estresse, e mais estresse, e mais estresse. Então, sempre resolva ou faça de tudo para não deixar com que o estresse atrapalhe na resolução daquilo que você tem que fazer. Concorda? Concordo. Assina embaixo. Então é isso. A gente ficou aqui o nosso primeiro episódio. Obrigado a quem ouviu até agora, quem tá aí com a gente, quem assistiu. Quem ouviu até agora, comenta aí, eu ouvi até agora. Pra gente saber que alguém ouviu até agora. Então é isso. Quer mandar uma mensagem aí pras pessoas estressadas? Não, só parem de absorver enfim, não vamos gerar uma úlcera aí, né? Não absorvam os problemas do dia a dia, só resolvam eles, né? Exato, só resolve e vida que segue. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Regina, quer dar um tchau? Nossa, Regina, você pode contar, viu? Bota a Regina pra dar um tchau. E essa câmera aqui que não funciona? Acho que o celular tá com a memória.